Graça e paz, irmãos. Sou eu novamente dando continuidade às ministrações sobre orar em línguas, ou dom de línguas, ou variedade de línguas. Ontem, eu falo ontem porque o último tópico eu gravei ontem. Eu quero pedir perdão pela enroscada que eu dei lá no capítulo 11 de Romanos. E embora não justificando, eu quero explicar. É que eu sou uma pessoa que amo em Cristo fazer ministração, evangelizar, ministrar, ensinar. É o que eu tenho mais buscado em Deus, é aprender dele, para que quanto mais possível seja transformado por ele nos meus milhares de defeitos e a minha natureza seja cada vez mais conformada a dele. E eu tenho o costume de não preparar muitas coisas, embora eu tenha feito agora, sempre faço, mas eu procuro não ser tão meticuloso, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de me conduzir também. Ontem eu não tinha colocado o verso na minha frente aqui, e eu tive que procurá-lo na Bíblia online. Mesmo porque eu tenho muita coisa da palavra de Deus memorizada, mas não tenho tudo. Quisera Deus, eu sei que Deus quer me aperfeiçoar nisso também. Eu acho muito importante que nós gravemos os textos na nossa mente, para que nós possamos expressá-los a qualquer hora, a qualquer momento. Lógico que muito mais importante que nós sejamos transformados por eles, mas é importante que a minha mente seja ocupada com as coisas do céu, como Paulo diz. Então, voltando ao tópico 3, o tópico 3 diz assim: quando orar em línguas ou orar normalmente. Ou seja, eu estou apresentando aqui uma discussão sobre: eu posso escolher? Sou eu que devo tomar a iniciativa? Posso orar, pedir a Deus para que os dons se manifestem em mim? Bom, nós já vimos que somos nós que controlamos a nossa oração. Ou complementando, nunca no nosso relacionamento com Deus, por mais próximos que estejamos do Senhor, através do Espírito Santo dele em nós, nunca Deus usurpará o nosso direito e a nossa vontade, nunca ele retirará, ou seja, nunca ele deixará de respeitar o nosso livre-arbítrio, a nossa livre vontade. O que acontece quando a Bíblia diz em santificação, e quando Jesus disse: santifica-os, Pai, santificas na verdade, e a tua palavra é a verdade, isso eu entendo e creio que quer dizer o seguinte: quanto mais comunhão eu tiver com o Senhor, através da sua palavra, pelo teu Espírito Santo em mim, mais eu vou me santificar, mais eu vou possibilitar, dar liberdade ao Espírito Santo de comandar a minha vida, e de comandar e influenciar a minha vontade e o meu direito. Ou seja, é uma concessão que eu vou abrindo e fazendo cada vez mais ao Espírito Santo de Deus. Da mesma forma pode acontecer o inverso: eu me afastar do Senhor, me afastar da palavra, esfriar a ação do Espírito Santo em mim, e num dado dia da minha vida eu despencar. Mas isso é um assunto para outra situação. Então, nós já vimos e estamos convictos, eu pelo menos estou, e espero que os irmãos também, que nós não nos tornamos robôs e não nos é trocado um chip na mente quando nós nos convertemos ao Senhor. Nós continuamos com os mesmos direitos. Deus sim nos abre um leque de novas possibilidades para nos tornarmos novas criaturas, ou seja, usufruir do poder dele em nós. Eu sempre digo que a conversão, uma figura bem esdrúxula, é como se uma mesa, e Deus usa essa figura no Salmo 23, é como Deus preparasse para nós uma mesa com magníficas comidas. E eu me sento à mesa e como delas na medida em que eu me convenço que elas realmente são boas comidas, são excelentes comidas. Eu não perco o meu livre-arbítrio, em nome de Jesus Cristo. Um dia nós vamos falar mais disso.
Então, em primeiro lugar, para decidir se eu oro em línguas ou oro normalmente, eu tenho a liberdade de fazer isso. Não porque eu só tenha experimentado isso, ou seja, essa é a minha experiência, mas a minha experiência de nada vale ou de nada valeria se ela não tivesse condizente e alicerçada pela palavra de Deus, mas é porque eu entendo e creio pelas Escrituras que nós podemos decidir orar normalmente. Hora, local, dia, momento, situação. Eu posso orar como posso não orar. Eu sou exortado pela palavra de Deus a orar sempre. Nós já vimos isso anteriormente. Mas eu posso decidir. E devemos orar sempre normalmente. Porque pela palavra de Deus, eu creio que o Espírito de Deus que decide quando Ele manifesta os dons. Seja ele de línguas, de variedade de língua, interpretação, curar, milagres e tudo mais. É Deus que decide. Ele escolhe o momento e segundo um propósito dele. Ou seja, eu imagino que é meninice minha, é muita infantilidade minha decidir, bom, agora eu vou dobrar o meu joelho e orar em línguas. Não sou eu que decido, não sou eu que manifesto. Isso não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus. Então eu vejo que devo decidir sim orar sempre normalmente. Quando eu falo normalmente, com as minhas palavras. A oração segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a palavra de Deus. Confessar o que está na palavra. Eu separei alguns versos aqui no capítulo 14, por exemplo, da primeira carta de Paulo, no capítulo 19, dessa que nós estamos falando, diz assim: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É a exortação de Paulo. Ele dizia o seguinte: eu prefiro falar 5 do que falar 10.000 em línguas estranhas, em línguas desconhecidas. Está aí uma grande exortação, um grande discernimento. No capítulo 14, verso 28, ele diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se eu estou no ambiente da igreja e não houver interpretação, Deus não manifestou em mim o dom de interpretação e nenhum outro irmão, que eu fale comigo mesmo e com Deus, ou seja, ore em silêncio. Mas a exortação sempre primeira é para que eu ore com a minha boca, com a minha linguagem, com aquilo que o meu cérebro entende e as outras pessoas também, para que inclusive elas possam dizer amém. Isso é contexto aqui no capítulo 14. Eu sempre falei, e sempre falo, e sempre exorto, e continuo falando, e ninguém, a não ser o Senhor, vai me tirar isso da mente, e eu creio que Ele não vai tirar. É quando nós oramos coletivamente, um deve ouvir a oração do outro, ou seja, orem cada um por vez. O grupo deve ouvir o que o irmão está orando, para que esse grupo possa dizer amém. Se cada um orar ao mesmo tempo, ainda que não seja em línguas, mas orar na sua própria língua, ou digamos que eu tenha lá um grupo de 10, 15, 20 irmãos, um inglês, outro americano, enfim, várias nacionalidades, você imagina se todo mundo ora ao mesmo tempo. Onde que vai haver acordância? Mas amém. Um outro verso que eu separei aqui, 2 Pedro 1,21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Um reforço, não é o contexto, mas um reforço. O Espírito Santo eu devo permitir, devo dar liberdade ao Espírito Santo, pela minha intimidade com Ele, que Ele manifeste o dom na hora em que lhe aprouver, segundo o propósito dele. E se eu devo pedir, se eu devo orar a Deus com a minha própria língua, pedindo: Senhor, manifesta em mim os seus dons. Sim, não é errado. No capítulo 14, verso 1, Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo dá uma escala de prioridade em relação ao dom de línguas, e ele entende, pelo Espírito Santo de Deus, que a profecia é muito mais produtiva, é muito mais edificante ao nível de corpo de Cristo, e eu obviamente concordo com ele. Mas é bom e é do crente buscar os dons espirituais. Quando fala procurar com zelo, essa palavra procurar no original significa, num certo contexto, eu orar por isso, em cima daquilo que Jesus disse: procura, bate e peça.
No capítulo 14, verso 39, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Em Romanos 1,11 diz assim: pois tenho grande desejo de ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais firmados. Mas, no verso 40 diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu já tive a oportunidade de ver tanta desordem em cultos e reuniões de pessoas que se diziam cristãs ou eram cristãs, não posso julgar, mas com uma tremenda bagunça, uma bagunça que não vinha, obviamente, do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 12, verso 6 de Romanos, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E ele discorre um pouco mais, mas eu quero enfatizar o segundo a graça que nos é dada. É do arbítrio de Deus a ministração de dons. E eu quero lembrar, irmãos, embora eu vou falar um pouco mais para frente, eu quero lembrar uma coisa extremamente importante. Eu posso dizer para vocês que, e a gente vê isso aí no meio cristão, na mídia, nos livros, nas ruas, o que mais as pessoas que se dizem cristãs procuram é manifestar os dons, é mostrar, transparecer espiritualidade, poder, mostrar que são, ainda que não no íntimo deles não seja assim, mas o que eles transparecem é mostrar que são pessoas especiais diante de Deus, que eles conseguiram atingir um patamar que nós ainda não conseguimos atingir em relação à nossa comunhão com Deus. E isso é do inferno. Isso é do inferno. Deus é o Senhor dos propósitos. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele faz de nós, se nós permitirmos, segundo Ele aprouver. E uma tremenda exortação eu quero deixar para vocês. Que importa para nós é sermos transformados pela palavra de Deus e manifestarmos frutos. Eu vou falar de frutos um dia, mas eu sei que os irmãos entendem isso. O fruto do Espírito é realmente o resultado da transformação que pela fé Deus faz em nós. Dom não transforma ninguém. Se eu não tenho domínio próprio, não é porque eu oro em línguas ou porque Deus manifesta em mim o dom de cura que eu vou passar a ter domínio próprio. Se eu não sei amar, se eu não recebo o amor de Deus, amar os irmãos, não é porque eu opero milagre, Deus opera milagres em mim que eu vou aprender a amar mais. Entendam bem isso. Olha o que diz a palavra de Deus, ainda no verso 20 do capítulo 14 dessa primeira carta de Paulo: irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos do entendimento. Por quê? Para que nós entendamos isso. O que Jesus disse em João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ele não disse aqui para que vocês saiam curando, para que vocês saiam profetizando, para que vocês saiam operando milagres, e assim serão os meus discípulos, e meu Pai será glorificado nisso. Lógico que é a glória de Deus quando alguém é curado em nome de Jesus Cristo, mas não é isso que me transforma. Aí sim é um louvor a Deus, mas Deus quer também me ver transformado. Amém, irmãos? Eu parto na próxima ao tópico 4, em nome de Jesus. Um beijo, fique na paz.